Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula. Vou abrir um arquivo aqui para a gente dar continuidade nos comandos aqui do Word. Então, vou vir aqui no Abrir, vou procurar aqui no meu computador, na minha pastinha Word, vou abrir esse Dicas 2. Ele está com uma formatação. Foi mudado a fonte, a cor, o tamanho, colocado alguns comandos de formatação aqui nesse texto. Eu não quero mais essa formatação, eu quero voltar o meu texto como ele estava antes. Eu já falei alguma coisa do desfazer, mas o desfazer só é possível na hora que foi feito. Então, eu troquei a cor, não gostei, eu posso desfazer. Mas depois que eu fechei o Word, fechei o documento, abri ele novamente, o desfazer não funciona mais. Então, aí entra um outro comando de formatação do Word, que é essa ferramenta aqui, limpar toda a formatação. Inclusive, ele já fala ali, né? Remove toda a formatação da seleção, deixando apenas o texto normal. Então, eu vou selecionar, vou clicar nessa ferramenta e ele volta o que ele era antes, com a fonte padrão, Calibri, tamanho 11, tirou negrito, tirou sublinhado, tirou a cor, toda aquela formatação que a gente colocou no texto antes, ele removeu. Agora, digamos que eu removi essa formatação, mas eu não queria ter removido de todo o texto, ou não gostei de ter removido essa formatação. Agora sim, eu posso usar o desfazer. Clicando aqui, ele vai voltar. Eu quero tirar só um pedaço da formatação. Então, seleciono e limpo. Aí, ele tirou, ó, meu título ficou, ok? Então, essa ferramenta, para limpar a formatação, ele vai eliminar cor, fonte, tamanho, sublinhado, negrito, algumas formatações. Não todas, mas algumas ele remove. Continuando aqui nas ferramentas de formatação, eu tenho algumas outras ferramentas, como, por exemplo, o subscrito e o sobrescrito, que são bem úteis para você fazer. Por exemplo, eu quero fazer metro quadrado. Eu digitei o M e o 2, mas você sabe que o 2 seria um pouquinho acima e menor, não é? Quando eu faço metro quadrado, quando eu faço, por exemplo, quero fazer lá H2O, metros cúbicos. Então, quando eu uso algumas fórmulas que ele tem uma letrinha menor acima ou abaixo, um caractere, né, não uma letra, eu posso usar essas opções aqui. Então, eu seleciono, olha só, eu fiz uma seleção no número 2, que é o que eu quero, e eu quero ele acima. Então, olha que aqui eu tenho um X com um 2 bem pequeno abaixo, um X com um 2 bem pequeno acima. Então, esse é que vai ficar para cima e esse ficaria para baixo. Então, eu vou clicar nesse, que é o sobrescrito, porque eu quero para cima. Também esse daqui, o 2 do H2O, eu quero abaixo. Então, seleciono e clico nesse X, que é o subscrito, esse que tem o 2 abaixo. E assim, sucessivamente. Tudo que você quer para cima, usa o X com o 2 para cima. Tudo que você quer para baixo, usa o X com o 2 para baixo. Que são as opções de subscrito e sobrescrito. Aqui agora ficou em cima. Se eu for digitar qualquer coisa, vai ficar pequenininho lá em cima. Então, eu não quero mais isso. Eu volto aqui, pode ver que ele está pressionado, né? Então, eu clico nele e daí continuo fazendo o meu texto normal. Então, essas opções para fazer um caractere sobrescrito ou subscrito. Para fazer primeiro e primeira, eu já mostrei, né? Através do teclado, Alt GR. E lá no teclado você tem a abreviatura feminina e masculina, você pode usar elas. Não precisa usar esses daqui. Esses daqui é só para um outro caractere qualquer que você queira fazer para cima ou para baixo menorzinho.
Continuando aqui nas formatações, aqui no grupo parágrafo, eu tenho essa ferramenta que é o espaçamento entre linhas e parágrafo. Eu vou selecionar o meu texto, vou clicar nessa ferramenta e aqui ele mostra que eu estou com um espaçamento de 1,15 entre as linhas do meu texto. Eu vou colocar 2,5, não precisa nem clicar, já dá para ver no texto como que ficou, né? Ficou bem longe uma linha da outra. Ó, o 2, um pouquinho mais perto, o 1,5 também, o 3 é bem longe. Então, eu posso mudar aqui se eu quiser as linhas mais longe uma das outras. Esse espaçamento aqui é entre as linhas. Eu vou deixar bem pertinho aqui, eu vou deixar 1. E você pode observar que no final do parágrafo, ó, sempre tem um espaço maior. Esse aqui não é um espaçamento entre as linhas. É no mesmo lugar que eu mudo, aqui no espaçamento entre linhas e parágrafos, só que eu uso essa opção, ó, remover espaço depois do parágrafo. Aí ele fica todo bem juntinho. Agora, eu vou colocar 1,5 para ficar o espaço maior entre as linhas. Também eu tenho daí para adicionar, ó, antes e depois. Também ele adiciona um espaço maior antes ou após o parágrafo. Então, às vezes, você está com um espaço grande ali entre um parágrafo e outro e não sabe onde que está esse espaço, é só você vir aqui nessa ferramenta e remover. Quando está escrito remover, quer dizer que tem espaço. Quando não está mais escrito, está escrito adicionar, quer dizer que foi removido aquele espaço, certo? Então, essas opções para você dar um espaçamento maior entre as linhas e entre os parágrafos. E também remover o espaçamento maior que você tem ali. Ainda aqui nas formatações, eu tenho também, aqui no grupo fonte, eu tenho a opção maiúsculas e minúsculas. Primeira letra da sentença maiúscula, quer dizer, sempre após um ponto, ele coloca a letra maiúscula, porque uma sentença ele considera até o ponto. Tudo minúsculo, tudo maiúsculo, colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula e alternar, fazer o que está maiúsculo, minúsculo e vice-versa. Eu quero tudo minúsculo. Até a letra inicial, ó, depois do ponto, pode observar que fica minúsculo. Até ele sublinhou em azul, dizendo que tem alguma coisa errada aí, né? Não é erro de digitação, porque, como padrão, a primeira letra após o ponto é maiúsculo, ou no início do parágrafo, né? Eu vou voltar aqui e vou escolher tudo maiúscula. Converteu tudo para letras maiúsculas. Primeira letra da sentença, que é o padrão, sempre depois do ponto ou no início do parágrafo, a letra maiúscula. E cada palavra, quer dizer, todas elas ficam com a inicial maiúscula. Isso também não se usa muito, né? O que usamos mais é a primeira letra da sentença. Se eu alternar agora, ele fica ao contrário. O que estava maiúsculo ficou minúsculo e vice-versa. Então, como padrão, eu vou deixar a primeira letra da sentença maiúscula. Ah, para que eu uso isso daqui? Você copiou um texto da internet todo maiúsculo. Geralmente não se usa um texto todo em maiúsculo. Então, você troca aqui. Ou você digitou tudo em maiúsculo e você não pode usar ele todo maiúsculo. Você não vai apagar tudo para fazer novamente, né? Em letras minúsculas. Então, você só vem aqui e converte a primeira letra da sentença em maiúscula. Então, esses são mais alguns comandos aqui da página inicial, do grupo fonte, do grupo parágrafo, que você vai estar usando aí nos seus textos. Era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Até a próxima!